beneficiada, né, para falar, mas amém. Fui em crise para casa e fui orando, o Senhor me deu foi me dando uma palavra pelo caminho e durante a semana o Senhor concluiu, né? E a palavra falou muito ao meu coração. Eu espero também que fale ao coração dos irmãos, porque aquilo que eu não puder explicar é somente o Espírito Santo que vai fazer a obra. Vou me esforçar para que vocês entendam a palavra, mas que o agir do Espírito Santo na vida de vocês seja notório. Amém? Vamos dar uma passeada hoje na Bíblia, tá, irmãos? Vocês se preparem. Vou começar por Josué, capítulo 14, do 7 ao 11. Josué, capítulo 14, de 7 ao 11. Amém? Nos diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para enfrentar. Conhecemos, né, a história de Josué, que Josué e Caleb, eles foram separados, né, com mais 10 pessoas, no caso 12, para espiar a terra. E ali ele tinha, quando tudo isso começou, ele tinha 40 anos. Lhe foi feita uma promessa. O versículo 10, né, ele vai nos dizer que Josué esperou um tempo para possuir, concretizar e se apoderar do que lhe foi dito. Houve um tempo de preparo, igual a comida. A gente, quando está com fome, a gente lava o arroz, soca o alho, bota o alho, né, para dourar, refoga o arroz, bota a água, espera cozinhar e depois come, correto? Hoje em dia, o povo, né, está pensando que Deus é igual o McDonald's, os fast foods da vida, né? Pediu, recebeu. iFood? Não, Deus não é iFood. Porque se Deus fosse iFood, imagina você, como pai e como mãe, como estaria seu filho agora? Se você desse todas as coisas que o seu filho sempre quis, como seu filho estaria agora? Essa semana, recentemente, né, terça-feira, vimos, né, o que o povo está classificando como massacre, né? Mas houve aí, como diz o povo, né, da polícia, houve aí uma faxina. E será que todas aquelas mães, todos aqueles pais deram o que os seus filhos queriam na hora que eles queriam? Para que o resultado fosse esse? Então devemos ter cuidado, porque nós temos promessa na nossa vida para viver. Só que Deus não vai fazer assim, eu prometi, eu vou dar. É assim? Não. Há um tempo. Muitas das vezes você não está preparado para receber.
Então Deus precisa te moldar a forma dele e não a sua forma. Não é do jeito que eu quero, não é como eu quero, é do jeito de Deus, é como ele quer. É o tempo. A gente vê aqui que ele esperou 45 anos. E ele estava, no mesmo vigor, na mesma esperança. O coração dele não se derreteu, o coração dele não se deixou abater pelas circunstâncias, mas ele permaneceu firme. E muitas das vezes, irmãos, nós somos abatidos pelas circunstâncias. Problemas todo mundo tem, imagina, olha, eram só 2 contra 10. Ele estava lutando contra 10 pessoas que estavam falando assim, lá em Números, vamos olhar lá em Números 13, 30 a 33. Números 13, 30 a 33. Que diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Era a terra que eles estavam lutando. Porque os homens que com ela subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, a forma como a gente se vê e se posiciona é muito importante. Josué recebeu uma promessa, ele tinha 40. O povo estava falando, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. E quantas das vezes a gente tem um plano, um propósito, e às vezes se levanta um de dentro da nossa casa, tá maluca, isso aí não é para tu não, cara, isso aí não vai dar certo. Pensa direitinho, hein? Tu pensa direitinho. Mas Josué não se deixou abater. Josué permaneceu firme. Então, irmãos, o primeiro ponto, não deixa o seu coração receber essa palavra. Palavras negativas não é para nós. Palavras negativas são reflexos de pessoas que vivem uma vida negativa e não creem no Salvador. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. Nós somos sua herança. Nós não estamos aqui para ser mais nem menos, mas também nós não vamos nos diminuir. Nós somos mais do que vencedores, nós somos um povo separado, escolhido, santificado para a glória do Senhor. E eu, na minha caminhada, eu perguntei ao Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor veio me respondendo. Porque eu sou separada, porque eu sou santificada. A gente erra, tem fraqueza, sim, mas o Senhor está vendo e contemplando tudo isso. Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não somos desenho animado, irmão. Nós não somos Vingadores, nós não somos Mulher Maravilha, nós não somos... Quem mais? Batman, Robin, né? E tantos outros, He-Man, She-Ra. Não! Nós somos carne e osso. Então, nós temos que entender que nós temos a nossa limitação. E onde a nossa força falta, é a graça do Senhor que vai nos sustentar. Eu quero te encorajar nessa manhã a não desistir dos seus sonhos, a não desistir dos teus planos, não desistir dos teus projetos. É Deus quem te guia, é Deus quem está à frente. Porque muitas das vezes, quando a gente olha para trás, irmãos, a gente, só no olhar, a gente já deu 2 passos para trás, porque a gente não tem nada que olhar para trás, a gente tem que contemplar a frente. A gente não deixou nada lá para buscar depois. Então, vamos caminhar, é linha reta, é o alvo. Tem uma promessa, eu vou parar de orar porque não aconteceu.
Eu vou parar de orar, vou parar de ir para a igreja, porque eu estou desanimada, estou ferida, estou assim, estou assada. Pode estar frita, assada, cozida do jeito que você está, mas venha, porque é aqui, na casa do Senhor, na presença do Senhor, que é o Senhor que vai te levantar, é o Senhor que vai te restaurar, é o Senhor que vai animar você na sua caminhada. Como eu já disse, não é como você quer, é como Deus quer. Porque muitas das vezes a gente acha assim, para fulano é muito fácil. Mas vem ver, vem olhar a minha vida, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Esforça-te. Josué 1,9. Esforça-te, tem bom ânimo. Se está faltando, se derrame aos pés do Senhor, confessa, abre teu coração, rasga teu coração, fala, Senhor, para mim não está dando. Senhor, igual, tem dias, irmãos, que realmente a gente está muito cansado, esgotado, desanimado, mas qual é a primeira coisa que a gente faz ao abrir os olhos? Senhor, muito obrigado. Quantas pessoas, irmãos, gostariam de estar aqui no nosso meio, ou gostaria de estar se alegrando, mas já não tem mais essa oportunidade. Então, aproveite todas as oportunidades para você engrandecer o nome do Senhor. Lá voltando, em Josué, no versículo 7, ele vai me dizer que seu coração havia esperança, uma vez que 10 homens também saíram, foram enviados para espiar a terra, estavam relatando palavras negativas, inflamando o povo negativamente, mas a gente observou que Josué se manteve firme nas promessas. É isso que eu quero ressaltar. Mantenha-se firme nas promessas do Senhor. Podemos dizer que a situação negativa não definiu para ele e para Caleb que tudo estava vencido pelos gigantes e perdidos para ele. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante de alguns problemas e, infelizmente, alguns problemas, mesmo que momentaneamente, eles nos paralisam. Mas precisamos fazer como Josué, que relembrou o povo todos os benefícios que o Senhor fizera por eles. Salmo 116, versículo 12, vai me dizer: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso fazer para retribuir todas as bênçãos que o Senhor tem me feito, tem me concedido? Será que até aqui eu cheguei pelo meu mérito próprio? Então, o que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu posso usar para beneficiar o reino? O que eu tenho feito para beneficiar o reino em prol daquilo que o Senhor tem me dado? Não que seja uma troca, mas é a minha gratidão, a minha forma de demonstrar o meu amor por Ele. Como eu tenho retribuído? Traga à memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Porque a missão de Satanás aqui na terra é matar, roubar e destruir. Então, muitas das vezes, ele está roubando a nossa fé, matando a nossa alegria, destruindo a nossa casa, com pequenas palavrinhas, com pequenas raposinhas. Então, levante-se, anima-te e esforça-te. Porque a luta é grande, irmãos, mas a vitória é bem maior do que isso. Sabe quando você está no esforço para conseguir algo, que você fala assim, não, eu vou economizar cada centavo que eu tenho, não vou no shopping. Assim também deve ser com a nossa fé. Todos os nossos esforços devem ser focados naquilo que a gente deseja, focados naquilo que a gente almeja. Porque se a gente se desviar ou para a direita ou para a esquerda, nós vamos perder o foco. Nós não vamos conquistar nada. E detalhe, ainda vamos perder. Quem gosta de perder? Eu não gosto de perder, mas muitas das vezes é necessário, né? Mas a gente perder porque não foi inteligente, sabendo das coisas e deixar o inimigo roubar? Assim não. Assim não. Às vezes também nos falta força, mas a palavra de Deus nos diz,
né, que Josué ele se sentiu fortalecido desde o dia em que ele recebeu a palavra. E eu posso comprovar também isso lá vou convidar vocês para abrir Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, lá depois de Daniel, depois de Oséias, fica Joel. É porque são livros que a gente não tem muita intimidade, aí fica difícil. Mas fica depois de Daniel. Aí vem Daniel, Oséias, Joel. Joel 3, versículo 10, a parte B diz: diga o fraco, eu sou forte. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3 e já. Diga o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque você é vaso de honra. É o Senhor que está dentro de você. Você é forte porque é Ele que te sustenta. Você é forte porque Ele é o rochedo, Ele que te protege. Ele é a tua armadura. Você é forte porque o Senhor é a nossa rocha forte e inabalável. A gente passa por alguns ventos? Passamos. Mas nós somos fortes porque é o Senhor que nos sustenta. E o Senhor, Ele quer te renovar nessa manhã. Ele tem te dado uma ajuda, um respiro. Ele quer trocar o seu fardo. Ele quer que você fique leve. Porque às vezes a gente carrega, tanta bagagem, tanta preocupação, tanta coisa, que às vezes a gente até fica meio desorientado. Mas o Senhor, lá em Isaías 40, do 28 ao 31. Senhor, Ele manda te dizer nessa noite, dessa manhã, né? Principalmente o versículo 29, mas eu vou começar do 28. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Então, todos os momentos que você tiver em aperto, você pode procurar por Ele, tá? Aqui fica só a dica, hashtag fica a dica. Ele não se cansa, não se fadiga e nem está ocupado para te escutar, tá? Todos os momentos que você procurar, Ele vai estar à sua disposição. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Para vocês, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã. O Senhor, Ele quer trocar o fardo, o Senhor quer te dar uma nova chance, o Senhor quer te dar uma nova oportunidade. O Senhor, Ele está vendo que muitas das vezes a gente está o quê? Exausto. Às vezes eu falo para minha filha quer brincar, e eu falo assim, mamãe está cansada agora, me dá 5 minutos, que é o tempo de eu me recompor, pelo menos, né, para brincar, Mas o inimigo, ele não te dá esse tempo para você se recompor. Quando ele vem te batendo, enquanto ele não vê você nocauteado, é igual o combate, né? Mortal Kombat, UFC. Enquanto ele não te vê nocauteado, ele não fica satisfeito. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele também te diz, Mateus 11, do 28 ao 30. Ele quer que você rasgue mesmo seu coração, Ele quer que você se entregue a Ele, sem reservas. E Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quantas vezes nossa alma está perturbada, abatida, desanimada, até desencontrada no mundo, né? Porque são tantas coisas que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir? Mas para tudo o Senhor tem uma palavra. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então entregue tudo a Ele. Entregue sem reservas. Entregue sem pensar. O que Ele vai pensar de mim? Não pense assim, porque foi Ele que te criou, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Há muitas pessoas cansadas, fatigadas e que estão pensando até em desistir. E às vezes arrumam desculpas, até usando pessoas. Não deixo por causa de fulano, senão vai ficar sozinho. Não deixe por causa de Beltrano, senão vai desanimar. Quando, na verdade, é esta posição que você ocupa no momento. Triste, abatido e desanimado. Mas quero te contar que não é só privilégio seu, né? Passar por esses momentos assim estressantes, dolorosos, né? Mas eu quero te apresentar alguém também que chorou, sofreu, sentiu dor, mas tomou uma atitude, se levantou. Vamos aprender com ele também nessa manhã. Neemias, capítulo 1. Meu Deus. Vamos ver o que Neemias passou. Diz aqui o título: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a minha casa, e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu o copeiro do rei. Olha como esse homem sofreu.
estando longe da sua pátria, sabendo o que aconteceu e o que ele fez. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que alguns homens, eles passaram por períodos negativos na vida deles, mas em todos esses períodos, eles se levantaram, porque a vida não é feita de flores. Você já observou a rosa? Ela é linda, mas ela tem espinhos. Então, a nossa vida, ela vai ter também espinhos. Ela é linda, linda. Glória a Deus. Mas vamos também passar por uns desertozinhos, por uns valezinhos. Mas olha a reação, a atitude de Neemias. Ele ficou ali durante alguns dias, não perdeu a fé, ficou abalado? Ficou. Eu nem imagino como o coração desse homem ficou despedaçado. Mas ele diz aqui, ó, que depois dele se assentar, chorar e lamentar por alguns dias, ele jejuou, ele se levantou, ele jejuou e orou perante o Senhor. Esses eram os recursos que ele tinha. Muitas das vezes nós temos todos esses recursos também, mas diante de alguns problemas, sabe o que a gente faz? Só sente e chora. Aí encontra outra desalmada também, aí abre nossa vida para aquela desalmada, ou para aquele desalmado, que também não tem, muitas das vezes, uma visão espiritual, porque quando a gente está no desespero, a gente não tem discernimento, e abre a boca e fala para quem quer e para quem não quer ouvir. Mas ele não. Ele se manteve, ó, chorou. Então, irmãos, vamos aprender com ele. Vamos manter o foco. Vamos manter a direção, vamos usar os recursos que nós temos, porque muitas das vezes nós somos abatidos, nós somos abatidos pelo inimigo, não é por falta de conhecimento, é por preguiça, porque a gente não quer abrir a palavra para se revestir da palavra, para vestir a armadura de Deus. Aí fala, igual a piada, né, do papagaio, o inimigo está furioso. Não, o inimigo sempre vai estar furioso, porque você é a glória da coroação da criação do Senhor. Ele já esteve no teu lugar, mas abandonou, porque no coração dele não cabia mais o amor de Deus. Entrou inveja. No coração de Josué não coube raiva, não coube ódio por aqueles 10 homens que estavam contra ele. Coube o quê? Esperança. E ele trouxe todo aquele povo de novo a se voltar e adorar o Senhor, como se nada tivesse acontecido. Como se aqueles 10 fosse apenas uma vírgula. Irmãos, nós precisamos ter esta mesma atitude, nós precisamos nos levantar com fé, porque ainda há esperança para nós. Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, vai nos dizer. Jó, capítulo 14, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramo como a planta. Há esperança para você. Se você acha que as portas estão fechadas, não estão. Use o recurso que você tem. Use a oração. Use o seu clamor. Use o seu pedido. Use o seu coração. Enche o seu coração. Esvazie-se hoje. Nessa manhã. Esvazie-se hoje. Para que o renovo do Senhor, porque o Senhor, Ele não vai colocar vinho novo, Ele não vai remendar a sua veste velha com um pano novo. Ele vai te dar vestes novas. Ele quer trocar as suas vestes. Renove-se em Deus nessa manhã. Deleite-se dEle. Aproveite a oportunidade de fazer como Neemias. Se rasgue diante do Senhor.
Se rasga diante do Senhor. Não importa quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Não é. Ele conhece o que está dentro do teu coração. Ele vai poder fazer algo? No máximo ele vai falar assim, não, irmão, vou te ajudar em oração. E ajuda mesmo. Entendeu? Só que, nesse momento, o Senhor está te convidando a rasgar o seu coração. Sabe por quê? Ele diz lá em Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade, aproveite, porque verdadeiramente o Senhor, Ele é conosco e Ele tem nos dado tantos livramentos, irmãos. O Senhor, Ele tem feito tanto por nós e muitas das vezes nós viramos, né, as costas para Ele por pequeninas coisas, mas que nós possamos fazer como Josué, escolher o melhor caminho. Eu vou ler aqui Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha a quem você vai servir. Porque se você precisa de ajuda, o Senhor, Ele te estende a mão. O Senhor, Ele vai te dar todo o suporte. Lá em Isaías 45, ele fala assim, ó, Isaías 45, versículo 2 e versículo 3. Isaías 45, versículo 2 e versículo 3. Ele diz assim, ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que abre portas onde não há portas. Eu sou a sua esperança. Eu sou aquilo que você procura. Eu sou aquele que você precisa. Eu sou. Ele é o começo, o início e o fim. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. E eu quero deixar aqui para você uma das representações, né, aquilo que você representa para Deus, que está escrito lá, ó, porque muitas das vezes você fica se desvalorizando. Ah, Senhor, mas eu, como eu, né, fui daqui até ali lamentando, mas depois eu entendi o propósito, né? Não se lamente, glorifica o Senhor seu Deus, porque você é vaso de honra. 2 Coríntios 4, 7. E 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deixa Deus te usar. Você foi criado para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você foi criado para exaltar o nome do Senhor. Então, deixa Deus te usar. Seja esse vaso de barro, seja esse vaso de excelência.
Sabe por quê? Porque o que está por vir na tua vida, a promessa que Deus tem na tua vida. Irmãos, quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu essa palavra também. Romanos 11, 8. Romanos 11, 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Porque muitas das vezes a gente ouve a palavra, mas não retém, porque Satanás, ele rouba essa palavra. Mas nessa manhã, com o renovo do Senhor, o Senhor ele vai fazer tudo novo na tua vida. O Senhor vai fazer algo diferente que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem tão somente chegou ao teu coração. É aquilo, mantenha a expectativa viva para que a promessa do Senhor chegue até você. Eu quero te convidar a ficar de pé, a repensar, a trazer à sua memória tudo aquilo que um dia você já se programou, já colocou. Pega um caderninho, também vou te fazer esse desafio. Pega um caderninho, bota lá, ó, quais são os seus alvos, o que você pretende que o Senhor, à medida da tua obediência, à medida da vontade de Deus, o Senhor ele vai realizar cada plano, cada projeto para a tua vida. Eu te convido nessa hora a você pensar, relembrar sobre os privilégios que o Senhor tem te dado. Eu te convido a se despir como Neemias. Abrir, rasgar teu coração. Se tiver que chorar, irmão, chore. Não se importe com quem está ao teu lado. Sabe por quê? Não é fulano nem Bertano que vai definir quem você é. Como eu já disse, você é a coroa da criação. Você sabe o que tem dentro do teu coração, porque eu sei o que tem dentro do meu. Eu sei o que me aflige, sei o que me afasta de Deus, sei o que me aproxima. O que eu quero? Eu quero me aproximar ou eu quero me afastar? Eu quero me aproximar. Então, se eu quero me aproximar, eu vou rasgar meu coração e falar, Senhor, é isso, 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 isso. Senhor, eu quero mais de Ti. Pode soltar, irmão, o hino. Eu quero mais e mais de Ti. Eu quero estar contigo, eu quero viver para Ti, porque dele e para Ele são todas as coisas. A minha vida, a minha vontade é glorificar a Tua vontade, Senhor. Porque foi para isso que eu fui escolhida. Eu não fui escolhida, separada, santificada, não foi para vir, para rir, para gargalhar somente e não fazer nada lá fora, não fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para frutificar. Não foi você quem se escolheu para estar nos planos do Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. João 16,15 diz, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades, né? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então eu te convido, não deixe as circunstâncias tomarem conta de você, da sua vida. Não deixe as circunstâncias te abalarem. Você é único, você é exclusivo, você é uma pedra preciosa que nas mãos do Senhor é lapidada. Mantenha sua fé, sua esperança intacta. Deixa Deus trabalhar em você. Muitas das vezes, o não de Deus é o propósito que Ele tem para a tua vida. E quando Ele falar espera, é para que você não corra e não se canse. Porque se cansar, vai ter que esperar sentadinha o momento de Deus fazer a obra. Ele não disse em momento nenhum que Ele não vai fazer. Ele só está te pedindo para você esperar. Então, presta atenção nas sinalizações que Deus tem te dado. Esperar não significa que Deus não vai fazer. Esperar significa que você é obediente. Porque quando a gente fala assim para uma criança, agora não, espera um pouquinho, ela não fica ali quietinha. E se ela desobedecer, a gente, como punição, a gente faz com que ela espere mais um pouquinho. É ou não é verdade? E assim vai ser Deus conosco. Porque Ele vai te dar
no tempo certo, no propósito certo. Porque até a fruta fora da estação, ela não presta. Ou ela fica aguada ou ela fica amarga. Dá para você esperar? Deus pode contar contigo? Amém. Amém. Então vamos ouvir o hino aqui.